Nós vamos falar agora sobre a curva, ou seja, a função de custos totais. Portanto, vamos abordar os custos, portanto, por via de custos totais. Nós podemos falar sobre custos, mas por via de custos marginais. Neste caso concreto, vamos falar de custos por via de custos totais. Ok? Nós falamos de custos fixos, não é? Não falamos. Ok, então o que são custos fixos? Então, os custos fixos, portanto, nós vamos ter aqui a nossa função de custos totais, portanto, significa que custos totais são iguais aos custos fixos mais os custos variáveis. Ok? Portanto, custos fixos mais os custos variáveis. Então, como distinguir os custos fixos dos custos variáveis? Os custos fixos são aqueles que existem independentemente do nível de produção. Então, como é que nós podemos conseguir achar os custos fixos? É uma questão de, na nossa função de custos totais, nós colocarmos quantidades produzidas iguais a zero, se temos uma tabela. Naquele momento em que a produção era igual a zero, significa que os custos todos que existiam eram custos fixos, porque esses custos não dependem do nível de produção. Então, pronto, temos os custos fixos. Os custos variáveis são iguais, portanto, aqui temos como calcular os custos variáveis. Custos variáveis são iguais aos custos totais menos os custos fixos, não é? Só uma questão de pegar nos custos fixos e os variáveis bem subtrair dos custos totais. Também podemos encontrar os custos fixos usando também a mesma equação. Portanto, os custos fixos serem iguais aos custos totais menos os custos variáveis. Então, aqui nós temos, portanto, a função de custos comporta-se desta forma. Assim. Vai assim. Okay? Portanto, este é o comportamento da função de custos totais. Portanto, seria a função de custos totais. Então, como encontrar a função de custos variáveis? A função de custos variáveis é só encontrarmos subtrairmos este espaço aqui, nesta função, não é? Então teríamos uma função desta natureza aqui. Dá para perceber? Então, mais ou menos assim. Não sou bom a desenho, não é? Mas para termos uma ideia. Temos uma ideia. Ok. Então, nós podemos, portanto, esses seriam os custos variáveis.
A diferença entre os custos variáveis, os custos totais e os custos variáveis, portanto, é igual aos custos fixos. Portanto, esta aqui é a diferença. A diferença tem que ser sempre a mesma, ok? Esta é a diferença. Agora, como calcular, em vez de, para não termos que calcular aqui os lucros, não é? Portanto, nós vamos passar para um outro gráfico, onde vamos analisar duas variáveis, ou se duas variáveis, neste caso seria os custos totais e a receita total. Então podemos ver para um outro gráfico. Então vamos fazer assim. Portanto, esta é a função de custos totais e esta, portanto, é a função das receitas totais. Receitas totais partem do ponto zero, ok? Portanto, em que as quantidades produzidas são iguais a zero. Então, assim. E temos o primeiro cruzamento, portanto, entre a receita total e o custo total, e um segundo cruzamento aqui. Agora, a maximização de lucros ocorre no ponto onde nós temos aqui, devemos fazer uma reta paralela a este eixo aqui, fazemos uma reta onde temos a maior distância entre essas duas curvas, temos o lucro máximo, seria mais ou menos por aqui. Então, onde temos o máximo de lucros. Máximo de lucros. Onde temos o máximo de lucros. O que quer dizer que aqui o lucro é igual a zero. Aqui temos o máximo de lucros e aqui o lucro também é igual a zero. Quando uma empresa produz, então ela vai aumentando as quantidades produzidas, a partir de um determinado ponto, ela começa a perceber que os lucros, portanto, são iguais a zero, mas continuando a produzir, os lucros vão aumentando até atingir o seu nível máximo. Mas se a empresa continuar a produzir, os lucros vão ter tendência de reduzir e, num determinado ponto, os lucros voltam a ser iguais a zero. Então, a empresa deve explorar este ponto aqui, onde os lucros são máximos, ou na vizinhança do ponto onde os lucros são máximos. Onde é que a empresa, em termos de estágio de produção, em que estágio é que a empresa maximiza os seus lucros? No primeiro, segundo ou terceiro estágio de produção? No segundo estágio de produção. No segundo estágio de produção. Ótimo.